pessoal! Boa tarde, pessoal do terceiro médio. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Quero dar também as boas-vindas para todos os professores. Eu sei que tem bastante professores que estão acompanhando as aulas aqui no Centro de Mídia. Sejam muitíssimo bem-vindos também. É um grande prazer estar com todos vocês aqui, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo agora, em que nós, professores, estamos aprendendo a não ter o rosto dos alunos assim na nossa frente, para a gente ir se guiando, né, pelas relações, enfim. E então a gente conversa com uma câmera, esperando que as nossas emoções cheguem aí para vocês. E que os alunos também estão aprendendo a aprender de um jeito diferente e passando mais tempo também em frente a uma tela, mas a tela da televisão ou do computador ou do celular. Né? Então, a gente vai palmilhando esse caminho juntos, vamos juntos tateando e tentando descobrir qual é a melhor forma de fazer essa educação diferente, remota, que a gente tem hoje, para que seja muito proveitosa, para que seja muito frutífera, para os dois lados, tanto para professores quanto para estudantes, porque eu parto do seguinte pressuposto: uma aula é uma troca de saberes, é um momento em que a gente se encontra para partilhar. Eu nunca tive a ilusão de que eu vou ensinar a vocês alguma coisa a mais do que vocês vão ensinar a mim. Então, a minha ideia é que eu possa compartilhar, dividir com vocês nesse encontro um pouquinho do que eu aprendi até aqui e que vocês também compartilhem comigo para ficar uma troca justa, que vocês também compartilhem comigo um pouquinho do que vocês aprenderam até aqui. Certo? E aí, para a gente começar, então, antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, o meu nome é Maria Fernanda, a nossa aula de hoje é sobre filosofia. Vou contar para vocês os objetivos da nossa aula de hoje, que são problematizar a definição de filosofia espontânea, conceitualizar e debater as características da filosofia propriamente dita. Esse é o objetivo da nossa aula, é um objetivo pretensioso, mas eu acho que a gente dá conta. Antes da gente começar, então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas formas que eu considero que são bacanas para melhorar o aproveitamento da aula. Então, não sei quantos de vocês estão deitados agora, na cama, no sofá, mas eu imagino que uma grande parte de vocês está deitado. Então, por favor, levante-se. Tira o pijama, porque tem aqueles que estão de pijama até agora, eu tenho certeza disso, né? Tira o pijama, põe uma roupa, toma um banho, né, nas próximas aulas. Sabe, se a gente tivesse que ir para a escola, a gente teria uma rotina, a gente teria que tomar banho, a gente teria que se vestir, colocar uma roupa, separar o nosso material. E eu tenho sérias dúvidas de que talvez essa seja a melhor forma de continuar estudando. Eu tenho isso. Manter a rotina talvez seja a forma mais adequada da gente continuar mantendo o corpo e o cérebro ativos. Então, se a gente está deitado ou de pijama, a impressão que a nossa mente e o nosso corpo têm é de que a gente não vai fazer alguma coisa importante. Agora, eu não sei o que no mundo pode ser mais importante do que a gente se autocultivar e a gente cuidar do nosso conhecimento, da nossa sabedoria e do nosso aprendizado, para a gente não ser feito de bobo. Né? Uma das funções da educação também é essa. Então, cuidem com carinho da educação de vocês. Separem um espaço na casa de vocês, de repente a mesa da sala, da cozinha, um espaço no quarto, escrivaninha, cada um vê como é melhor. E deixem ali o material de estudo, caderno, lápis, borracha, caneta, tudo que vocês forem precisar para assistir às aulas. Né? Tomem notas. Tomar notas é talvez uma das formas mais eficientes de se aprender. E isso quem contou para a gente, não sou eu que estou falando isso quem contou para a gente foi um grande, grande autor italiano, chamado Antonio Gramsci. O Gramsci,
talvez vocês tenham tido notícia dele em algum momento no decorrer das aulas de filosofia. O Gramsci, ele foi um grande teórico italiano e ele passou alguns períodos da vida dele preso, porque ele era um ferrenho oposicionista ao regime ditatorial fascista do Benito Mussolini na Itália. Um dos episódios, um dos períodos da vida dele em que ele ficou preso, ele permaneceu preso por 6 anos, de 1929 a 1935. E tem uma anedota que se conta, quer dizer, ninguém sabe se é verdade, mas eu espero muito que isso seja verdade. Tem uma anedota que diz que, certa vez, o Gramsci estava sentado na cela dele e um carcereiro se aproxima dele, assim, por entre as grades e diz assim: Ô Gramsci, vem cá, o que você fica fazendo aí para passar o seu tempo? Quer dizer, eu estou vendo que você lê pra caramba, tem aí uma pilha enorme de livros do seu lado, mas, assim, fora ler, o que você faz para passar o tempo? Daí o Gramsci olhou bem para o carcereiro e disse assim: olha, você tem razão, eu leio muito, mas eu não estudo, porque não me deram lápis e papel para escrever. Então, olha o que Gramsci disse para a gente. Você pode ler o quanto quiser, você pode assistir quantas aulas você quiser, mas se você não tomar notas, se você não ouvir e absorver aquilo que você está ouvindo e vendo e colocar para fora de uma outra forma, na forma das palavras no papel que você vai escrever, talvez isso seja de pouca valia, talvez você não absorva, não seja tão frutífero para você quanto poderia ter sido. Então, tomem notas. Tentem começar com isso já nessa aula de hoje. Se vocês ouvirem alguma coisa ou mostrar alguma coisa que vocês considerarem que é relevante, que é importante, que é interessante, tomem notas. E tomar notas não tem regras. Vocês podem tomar notas no caderno, numa folha, com giz, canetinha, caneta. Enfim, não tem regras. Vocês escolhem, façam da maneira como vocês considerarem mais produtivo para vocês. Aí, cada um vai desenvolvendo a sua metodologia. Beleza? Certo? Ainda falando nesses preâmbulos da nossa aula, eu gostaria de convidá-los a fazer um uso bastante respeitoso do chat, porque eu, particularmente, eu vim aqui hoje para este encontro com vocês, imbuída do mais profundo sentimento de respeito pela generosidade que vocês estão tendo de doar uma parte do tempo de vocês para estarem aqui comigo. E eu gostaria que o nosso encontro de hoje pudesse terminar com o sentimento de que eu pude fazer algo que está à altura do que vocês merecem aí em casa. E, para isso, seria bom se nós pudéssemos ter uma postura de bastante reverência, de bastante cuidado, gentileza e empatia quando formos nos colocar no chat. E eu acho que, tendo essas atitudes, a gente vai ter um encontro muito bom. Então, vamos lá? Vamos começar? Falei para vocês que a gente vai ter uma aula de filosofia. E para a gente começar a navegar no nosso tema mesmo, vou colocar uma perguntinha aí na tela e vou dar alguns minutinhos para vocês colocarem as respostas de vocês no chat. Vou ler e daqui a pouco a gente se encontra. Vamos lá?
Oi, de novo. Vamos lá, então. Vou comentar algumas respostas que eu recebi aqui no chat. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo as respostas que vocês colocaram no chat. Tem algumas que dão pano para manga. Mas eu vou mencionar algumas que mais apareceram. Então, assim, muitos colocaram: podemos dizer que somos todos filósofos porque todos pensamos. Porque todos somos seres pensantes, também apareceu essa formulação. Quando questionamos algo, disseram: podemos dizer que somos filósofos. Alguém pôs assim: somos filósofos, todos nós, porque todos somos curiosos. Essas respostas que vocês colocaram no chat, vocês podem não saber, mas elas vão muito de encontro com a ideia que alguns filósofos, alguns pensadores têm, que é chamada ideia do filosofar espontâneo. É isso que vocês colocaram. Todos nós somos filósofos, nós nascemos filósofos. E por que nós nascemos filósofos, dizem esses pensadores? Nascemos filósofos porque nascemos com uma certa potencialidade natural de questionar as coisas, de sentir curiosidade, de refletir. Então, nesse sentido, para esses autores, todos somos espontaneamente filósofos. É quase como se nós tivéssemos já nascido filósofos. Se vocês quiserem saber alguns autores que vão nessa linha, que vocês colocaram aí no chat, né, da filosofia espontânea, eu cito para vocês, de novo, Antônio Gramsci. Essa aula está bem gramsciana. O Gramsci, ele tem um texto que se chama... Olha, o nome do texto diz tudo, né? O texto é Todo Homem é Filósofo. E eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo que saiu da pena do próprio Gramsci. Ele diz assim: é preciso destruir o preconceito muito difundido de que a filosofia é algo muito difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos. É preciso, portanto, demonstrar que todos os homens são filósofos, que todos os homens partilham desta filosofia espontânea, que é particular, que é peculiar a todas nós. O Gramsci, então, digamos assim, ele é o representante maior dessa corrente, né, dentro da filosofia, que considera que todos nós, seres humanos, somos naturalmente filósofos. E por que o Gramsci diz isso? Ele coloca alguns motivos, alguns elementos para provar a ideia dele, mas o primeiro e principal é o seguinte. Ele diz assim: olha só, filosofia, não há quem discorde da ideia de que a filosofia é a racionalidade humana em movimento, né? Bom, se a filosofia é a racionalidade humana em movimento, então todo mundo é filósofo. Por quê? Todo mundo se expressa através da linguagem. E a linguagem é profundamente racional. Ela é racional, eu estou concatenando as ideias. Percebam, eu não estou nem pensando no que eu estou falando. Eu não decorei nada disso que eu estou falando para vocês. As palavras vão brotando da minha boca. E, no entanto, elas fazem sentido, porque vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu acho que sim. Pelo menos a maior parte do que eu estou dizendo. A linguagem é essa coisa que é, ao mesmo tempo, muito instintiva, porque eu não penso no que eu digo, mas, ao mesmo tempo, muito racional. Como todos nós nos expressamos através da linguagem, diz o Gramsci, todos nós somos muito racionais, então, todos nós somos filósofos. Essa é a conclusão a que ele chega. Ao lado do Gramsci, a gente pode citar outros autores que defendem a tese do espontaneísmo da filosofia. Por exemplo, o T. Nagel, um filósofo norte-americano, que disse assim: mesmo que seja difícil ou até impossível dar a definição de filosofia, a verdade é que as questões filosóficas brotam espontaneamente do espírito humano.
parece bem persuasiva a tese da filosofia espontânea. E a gente já está assim, concorda, olha aqui o chat, concorda, é isso mesmo. Então, um monte de gente já comprou essa ideia. Mas então eu vou convidá-los para uma outra reflexão. Eu vou colocar aí na tela de novo uma outra pergunta e vocês vão tentar responder da forma como vocês conseguirem. A gente já se encontra. Vamos lá. Vocês me sacanearam ou foram preguiçosos, porque 99% das pessoas escreveram. Definição é amor pela sabedoria. Que significa que 99% das pessoas jogou filosofia no Google e pegou a primeira definição que apareceu, que é o Google traz para a gente a definição da etimologia da palavra. Etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. É isso aqui, ó, etimologia. A maioria das pessoas pegou a definição do Google. A definição do Google é etimológica, porque o Google diz assim, a filosofia é a junção de duas palavras, filos e sófia. Filos é o amor, e sófia é o conhecimento ou a sabedoria. Daí você pega juntos os dois, filosofia, amor pela sabedoria, né? Bom, essa definição é correta, a definição etimológica da palavra é correta,
Mas vocês foram um pouquinho preguiçosos, né? Então, assim, eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Vamos lá. Só porque eu consertei um sapato, isso quer dizer que eu sou sapateiro? Ou, só porque eu fritei um ovo. Fritar um ovo é um processo físico e químico. É físico porque altera a forma do ovo, e é químico porque desnatura a proteína do ovo. Só porque eu fritei um ovo, isso significa que eu sou físico ou que eu sou químico? O que vocês acham? Transpondo, então, porque a gente está falando, só porque eu refleti sobre algum assunto, isso significa que eu sou filósofo? Um monte de gente foi convencido pela teoria da filosofia espontânea. Vocês que já estavam convencidos de que todos nós somos naturalmente filósofos, o que vocês respondem a essas questões? Só porque eu fritei um ovo, eu sou um químico? Só porque fritei um ovo, sou um físico? Porque consertei um sapato, sou um sapateiro? Uma grande corrente da filosofia vai dizer não, vai dizer um cabal não. Sabe por quê? Existe uma grande corrente da filosofia que se chama filosofia sistemática. Ou talvez a gente pudesse colocar assim como filosofia propriamente dita. São os filósofos que defendem que não, nós não somos naturalmente filósofos. Olha, o Caio Prado Júnior, gente, meu mais profundo respeito por este intelectual. Foi um intelectual brasileiro da maior envergadura. Caio Prado Júnior tem um livrinho dessa finurinha, que se chama O que é Filosofia? Aí ele fala assim, o que é filosofia é um troço meio difícil de definir. Agora eu sei dizer o que não é filosofia, ele diz. Então ele escreve assim, o que não é filosofia? Não é uma especulação infinita e desregrada em torno de qualquer assunto ou questão. Isso daí, diz o Caio Prado Júnior, não é filosofia. Filosofia não é, nesses termos do Caio Prado Júnior, sentar no bar e ficar divagando sobre um monte de assuntos aleatórios, a chegada dos OVNIs na Terra. Isso, o Caio Prado Júnior diz, isso daí não é filosofia, isso daí é qualquer coisa. É achismo, é opinionismo, e isso daí é qualquer coisa, mas filosofia não é. O Caio Prado Júnior está dizendo isso daí para a gente. Né? A gente pode ir mais longe no tempo, a gente pode voltar lá para o Platão, a gente pode voltar para a Grécia Antiga, o berço da filosofia ocidental. O Platão, ele era muito duro nos posicionamentos dele. Ele dizia assim, uma sociedade é composta por 3 categorias de indivíduos. A primeira categoria são os produtores. Então, assim, são os artesãos, são as pessoas que trabalham construindo coisas, são as pessoas que ele dizia que tinham apetite na alma, um apetite pelo trabalho braçal, né? A segunda categoria, diz o Platão, são os guardiões. Eles são os soldados, os que defendem a polis, os que vão para a guerra. Esses têm espírito na alma, têm bravura, têm coragem. Mas a terceira categoria, o Platão coloca, a terceira categoria são pouquíssimos. Que terceira categoria é essa? É o que Platão chama de filósofos. E por que são pouquíssimos? Porque eles têm que ser inteligentes, racionais, autocontrolados. Esses são o que Platão considera a razão da alma. Então, a gente tem a primeira categoria, são muitos,
né? Segundo o Platão, são os produtores. Esses são o apetite da alma. A segunda categoria são os guardiões, os soldados combatentes, os que vão para a guerra. Esses são o espírito da alma. E a terceira categoria, os filósofos, são a razão da alma. Não por acaso, o Platão, que se auto-intitulava filósofo, ele dizia assim: a única categoria de homens que está habilitada para governar são os filósofos. Eles, inclusive, têm que ser equiparados aos reis. Eles têm que ser chamados de reis filósofos. Agora, vocês calculam quantas pessoas tinham todos esses atributos aqui que o Platão exigia para que alguém pudesse se arrogar a prerrogativa de se chamar filósofo? Pouquíssimos. Pouquíssimos. De maneira geral, os filósofos da corrente da filosofia sistemática ou da filosofia propriamente dita, ou colocando em outros termos, aqueles que se opõem à filosofia espontânea, eles trazem algumas características que conformam, que definem o que seria essa filosofia sistemática, filosofia bruta, propriamente dita. Então, eles dizem assim: a filosofia, ela é, mais do que nada, uma atividade reflexiva e, portanto, é uma atividade própria do intelecto humano. É uma atividade que se pauta pela dúvida. Então, eles colocam, se eu quero começar a pensar em termos filosóficos, eu tenho que começar a duvidar. Eu tenho que começar pela dúvida. Não é? E essa dúvida, às vezes, ela pode ser bem radical. Então, a Maura Iglesias, professora de filosofia, ela fala assim, quando um matemático pergunta o que é matemática, isso não é uma pergunta matemática. Isso é uma pergunta filosófica. Né? Porque você não pode responder essa pergunta em termos matemáticos. Pode? Você pode dizer que matemática é x elevado a y²? É uma pergunta filosófica. Quando a filosofia pergunta o que é filosofia, essa é uma profunda questão filosófica. Então, a gente tem que partir da dúvida, a gente tem que perguntar até as coisas que a gente, às vezes, dava por óbvias, tipo o que é matemática. Né? Então, a gente tem a dúvida, a gente tem a reflexão, a gente tem a pretensão do conhecimento da verdade, porque eu não sei quantos de vocês são familiarizados com a leitura dos filósofos em si, mas muitos deles começam as suas obras dizendo assim: todos até aqui estavam errados. Agora, eu que descobri a verdade, vou contar nesse livro. Então, existe uma certa pretensão, um certo compromisso com a verdade. Aí que a gente pensa assim, nossa, que engraçado, porque todos eles se comprometem com a verdade, mas, às vezes, as filosofias são bem contraditórias entre si. Bom, isso não é uma contradição da filosofia em si, porque a filosofia, eu contei para vocês, ela tem como premissa, como ponto de partida, a dúvida. No fundo, o que nós estamos fazendo aqui nessa aula não é mais do que um exercício filosófico. Nem é bem uma aula. É muito mais uma provocação, a maneira do que o Sócrates fazia lá na Grécia Antiga, quando ele chegava para uma pessoa aleatória na rua e fazia uma pergunta. Ele estava fazendo filosofia, ele estava trabalhando com dois elementos centrais da filosofia, que são a dúvida, e, às vezes, ela é bem radical, e é o diálogo também. Então, esses filósofos da filosofia sistemática dizem assim, o seguinte, não tem filosofia sem dúvida, sem reflexão, sem uma pretensão de conhecimento da verdade, quer dizer, sem um compromisso com a verdade, mas talvez a característica mais importante que esses filósofos apontam seja: não há filosofia sem uma referência à tradição.
Gente, a tradição filosófica, ela é literalmente milenar. Se a gente for pegar como eixo a filosofia ocidental, a gente volta lá antes de Cristo. Então, 2000 e não sei quantos anos de filosofia. Se a gente for voltar na oriental, então, né? Então eles dizem assim: não tem como ser filósofo sem conhecer a tradição. Não tem como ser filósofo sem conhecer profundamente filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos, depois a filosofia medieval, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, como a Igreja Católica se relacionava com a filosofia, depois a filosofia moderna, Wittgenstein. Então, não tem como Descartes, eles dizem, olha só, não tem como fazer filosofia, se chamar de filósofo, sem conhecer a tradição profundamente. Isso significa sem prestar a devida reverência àqueles que vieram jogando o asfalto no chão para a gente poder palmilhar pela estrada da filosofia. Certo? Alguém falou aqui no Nietzsche, na modernidade, né? Perfeito. Então, aí, gente, eu deixo vocês com essa dúvida, porque aqui é aula de filosofia, não é aula de matemática, que a gente tem uma resposta certa para as coisas. Deixo vocês com a dúvida. E aí, é espontâneo? Não é? É sistemático? Eu deixo vocês com a dúvida. Vocês podem comprar a vertente que vocês quiserem, mas não comprem nenhuma vertente sem antes saber direitinho o que cada uma fala, né? Para a gente ir se encaminhando para o final da nossa aula, então, eu vou convidá-los a fazer uma pequena tarefa de casa que consiste no seguinte. No caderno de vocês, numa folha separada, onde vocês acharem melhor, vocês vão produzir um pequeno texto. Quando eu digo um pequeno texto, cada um vai escrever o quanto julgar necessário para defender o seu ponto de vista, certo? Vocês vão escrever um pequeno texto em que vocês vão apresentar essa dicotomia de visões, a filosofia espontânea e a filosofia sistemática, e vocês vão fazer um esboço, um ensaio de uma defesa de um desses dois lados, trazendo naturalmente argumentos criteriosos. Essa tarefa vocês vão entregar ao professor de filosofia de vocês quando as aulas voltarem presencialmente. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em receber o texto de vocês, certo? Antes da gente encerrar, então, eu vou deixar aí na tela algumas sugestões de textos e filmes e séries para vocês anotarem aí no caderno de vocês, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o assunto que a gente conversou. Enquanto vocês anotam, eu vou repetir a tarefinha que eu pedi, porque tem bastante gente pedindo no chat. Então, é assim, gente. Para vocês fazerem no caderno de vocês um pequeno texto em que vocês vão apresentar essa distinção, essa dicotomia entre filosofia espontânea e filosofia sistemática. Vocês vão apresentar no que consiste essa diferença e, no final, vocês vão fazer um pequeno ensaio de uma defesa de algum dos lados. Mas, gente, uma defesa precisa de argumentos consistentes e criteriosos. Então, por favor, concentrem-se quando vocês forem fazer essa redação. E aí vocês apresentam este texto para o professor de filosofia de vocês quando vocês retornarem às aulas presenciais. Combinados? Acho que é isso. Eu quero, então, agradecer profundamente pela atenção de vocês, pela gentileza de terem prestado atenção nas minhas palavras. O meu desejo é de que eu tenha contribuído para que esse nosso encontro, esses nossos 45 minutos juntos, tenham nos feito aprender um pouquinho mais do que nós sabíamos quando
iniciamos a nossa aula. Muito obrigada, eu agradeço também a tradução de Libras, que é fundamental. Espero ansiosamente o nosso próximo encontro e um beijão.